larguei o garfo e olhei para o relógio. Eram 19h30. Há exatamente 5 anos, quase no mesmo minuto, entrei nesta casa com 2 malas e a esperança de uma velhice feliz, cercada por pessoas queridas. É engraçado como a memória marca com precisão os momentos decisivos da vida. Vovó, você está olhando para aquele relógio velho de novo, comentou Gar, meu neto de 13 anos, o único na família que às vezes notava meus gestos e hábitos. Eles marcam a hora certa, querida, respondi. Ao contrário dos seus aparelhos eletrônicos. Lídia, minha única filha, revirou os olhos, um gesto que nos últimos anos se tornará sua resposta característica a tudo que eu dizia. Aos 42 anos, ela se parecia muito com a versão do ensino médio, a mesma impaciência com a opinião alheia, o mesmo senso de superioridade, só que agora temperado com rugas de irritação perto dos olhos. Fergus, seu marido, continuou a cortar o rosbife com indiferença, fingindo estar completamente absorto no processo. Alto, com cabelos grisalhos precoces e as maneiras de um homem acostumado a ser ouvido sem interrupção, ele havia sido médico-chefe da clínica particular da ASO por 16 anos na cidade. Era respeitado. Em casa, temiam mais seu silêncio do que seus gritos. Mãe, você se importaria de não começar? Disse Lídia com aquele tom especial que costumamos usar quando conversamos com crianças muito pequenas ou idosos. Hoje foi um dia difícil. Eu não comecei, protestei suavemente, colocando um pouco de salada no prato. Eu só estava respondendo ao G. Cassandra, minha neta de 16 anos, não tirava os olhos do celular debaixo da mesa. Seus dedos finos, com unhas pintadas de preto, deslizavam pela tela com uma velocidade impressionante. Ela estava passando por uma fase difícil, em que jantares em família pareciam uma perda de tempo inútil, que poderia ser aproveitada para socializar com os amigos. Cassie, eu disse, por que você não guarda o telefone para o jantar? Aquela frase simples, que eu provavelmente já disse centenas de vezes ao longo dos anos, foi o gatilho, por algum motivo, hoje. Meu Deus, mãe, explodiu Lídia, deixando cair o garfo com estrondo. Será que você pode, pelo menos uma vez, não nos dizer como criar nossos filhos? Se a Cassie quiser ficar no telefone, problema nosso. Fiquei paralisada, sentindo o constrangimento se espalhar pela sala como vinho derramado. G encarou o prato. Cassie finalmente desviou o olhar do telefone, arregalando os olhos de surpresa. Eu só estava sugerindo, comecei, mas Lídia interrompeu. Você está sempre sugerindo. Em todos os jantares, em todas as conversas, você não consegue evitar interferir. Por que não consegue simplesmente relaxar e agradecer por estarmos te protegendo? Fergus finalmente levantou os olhos do prato. Seu rosto demonstrava irritação, mas não surpresa. Ele estava esperando por esse momento. Percebi que talvez estivesse preparando o terreno. Lídia, ele disse naquele tom de voz médico que ele usava para dar diagnósticos desagradáveis aos pacientes, não acho que sua mãe perceba completamente o fardo que ela colocou sobre nossa família. Fardo, repeti, sentindo minhas mãos tremerem. Vendi minha casa para ficar mais perto de você. Ajudo com as crianças, com a comida, com a limpeza. Que já estamos refazendo de qualquer jeito, Lídia interrompeu. Você nem sabe passar aspirador. Senti o rubor tomar conta das minhas bochechas. A situação era absurda, uma mulher de 72 anos sendo repreendida por não usar o aspirador de pó corretamente, como se fosse uma empregada doméstica negligente. E suas histórias intermináveis sobre o passado, continuou Lídia, como se uma represa tivesse se rompido. Ninguém se importa com o preço do pão nos anos 70 ou como você conheceu seu pai. Ninguém. As crianças costumam perguntar, eu disse baixinho, olhando para meus netos. G assentiu brevemente, mas imediatamente desviou o olhar, encontrando os olhos do pai. Eles estão apenas sendo educados, disse Fergus. Ao contrário da avó, que não entende limites. Senti algo se apertar dentro de mim. 5 anos de ressentimentos acumulados, mal-entendidos e pequenas humilhações de repente se cristalizaram neste momento de clareza. Eles não me queriam ali. Talvez nunca tenham me querido. Me mudei para cá a seu pedido, lembrei a mim mesma, tentando falar com calma. Quando você disse que as crianças precisavam de uma avó por perto. Isso foi antes de você virar uma velha rabugenta que critica tudo, gritou Lídia. Antes de começar a nos espionar e se meter na nossa vida.
Fiquei paralisado. Então, eles suspeitaram, sabiam que eu tinha visto alguma coisa, notado alguma coisa. O segredo que eu havia guardado pelos últimos 3 anos tornou-se subitamente tangível, como se houvesse outra pessoa à mesa. Não estou espionando, respondi, com a boca seca. Só moro aqui. E esse é exatamente o problema. Lídia se levantou de um pulo, com um rosto contorcido de raiva. Você mora aqui. Você está sempre aqui. Você está sempre observando, julgando, interferindo. Você é um fardo para nossa família. Vá embora. O silêncio que se seguiu àquele grito foi ensurdecedor. Cassandra deixou cair o telefone, que caiu no chão com um estrondo. Gar pareceu parar de respirar. Fergus limpou lentamente a boca com um guardanapo, como se estivesse participando de um jantar de negócios e não de um escândalo familiar. Lídia, ele finalmente disse calmamente, não acho que essa seja a abordagem mais construtiva. Por um momento, pensei que ele fosse me defender, mas a frase seguinte destruiu essa ilusão. Baron merece uma chance de corrigir seu comportamento. Podemos discutir as regras da casa. Olhei para minha filha, esperando algum sinal de arrependimento. Mas Lídia cruzou os braços sobre o peito, os olhos ardendo de determinação. Não, Fergus, não aguento mais. Ou ela vai embora, ou eu pego as crianças e vou para a casa da minha irmã. A escolha é sua. Levantei-me lentamente da mesa. Minhas pernas pareciam algodão, mas minhas costas permaneceram retas, um hábito adquirido ao longo de décadas lecionando no ensino fundamental, mantendo-me ereto mesmo quando tenho vontade de me encolher. Não será necessário, respondi, surpreso com a calma na minha voz. Vou embora. Vovó, não, exclamou G, levantando a voz pela primeira vez na noite. Não foi isso que a mamãe quis dizer. É exatamente isso que eu quis dizer, Lídia o interrompeu. E não tente manipular as crianças, mãe. Isso é inaceitável até para você. Olhei para os meus netos, um Gar assustado e uma Cassandra confusa. Em 5 anos, eu os vi crescer dia após dia, levando-os à escola, ajudando-os com a lição de casa, curando seus joelhos quebrados e corações partidos. Eu os amava mais do que jamais poderia expressar em palavras. Olhei para todos à mesa, a corada e irritada Lídia, o imperturbável Fergus, as crianças confusas. O jantar em família havia se tornado um cenário da minha humilhação pública. Mas naquele momento, de pé à mesa, de repente senti uma clareza extraordinária. Foi como se um véu tivesse caído dos meus olhos. E pela primeira vez em anos, vi a situação como ela era, sem auto-engano, sem desculpas. Subi as escadas, sentindo dor nos joelhos a cada passo. Talvez não fosse a artrite, mas o peso do momento. A decisão que tomei no jantar pesava sobre meus ombros mais do que qualquer peso físico. Atrás de mim estavam os rostos chocados dos meus netos, o olhar frio de Fergus e os olhos raivosos de Lídia, minha única filha, que tinha acabado de me expulsar de casa. O pequeno cômodo que serviu como meu quarto pelos últimos 5 anos foi recebido com o ascetismo de sempre, uma cama estreita, uma comoda velha, uma escrivaninha que eu trouxe de casa, a única coisa que insisti em ter quando me mudei. Era a escrivaninha onde eu costumava verificar meus cadernos quando ainda dava aulas no ensino fundamental, onde eu costumava escrever cartas para meu marido quando ele estava em viagens de negócios. Agora era apenas uma foto de G e Cassandra tirada 3 anos antes, no Natal, antes que a adolescência tornasse seus sorrisos raros. Tirei uma mala de debaixo da cama, a mesma com que viera para cá 5 anos antes. Lembro-me de Lídia me ligar depois que meu pai morreu, dizendo que as crianças precisavam de uma avó por perto, que a casa grande estava vazia demais para mim sozinha, que a ASO tinha as melhores escolas para G e Cassandra. Vendi a casa em que morei por 40 anos, deixei amigos, uma vida familiar, tudo para ficar perto da única família que me restava. O primeiro ano foi quase idílico. Ajudei com as crianças, cozinhei nos fins de semana, contei histórias sobre como era Lídia quando criança. Fergus foi educado, se não cordial. As crianças, ainda não acorrentadas pela alienação adolescente, realmente gostaram da minha presença. Jogávamos jogos de tabuleiro com frequência. Eu as ajudava com a lição de casa e lia livros antes de dormir. E então algo mudou, imperceptível a princípio, pequenos comentários de Lídia sobre como eu dobrava toalhas ou picava legumes, caretas quase imperceptíveis de Fergus quando eu contava histórias do passado.
Gradualmente, as críticas se tornaram cada vez mais evidentes. Meu espaço na casa estava diminuindo física e emocionalmente. Comecei a colocar minhas roupas metodicamente na mala, tentando escolher o essencial. Uma leve batida na porta interrompeu meus devaneios. G estava parado na soleira, seu rosto normalmente alegre contorcido de preocupação. Vovó, ele disse baixinho, como se tivesse medo de que seus pais o ouvissem, você realmente vai embora? Estou sim, querida, respondi, continuando a guardar as coisas. Às vezes, os adultos precisam de um pouco de distância uns dos outros. Mas para onde você vai? São quase 21 horas. Sorri, tentando não fazer o sorriso parecer forçado. Vou ligar para Winfred. Lembra que fomos tomar chá na casa dela no outono passado? Ela tem uma casa grande na rua Maple. Aquela velha com os gatos? Gar torceu o nariz, mas se corrigiu. Você está falando da sua amiga que nos deu biscoitos de passas? É isso mesmo, assenti, puxando um álbum de fotos da estante. A esposa é minha amiga mais antiga. Fizemos faculdade juntas. Mamãe disse que você poderia voltar se começasse. Ele hesitou, procurando as palavras. Respeite os limites deles. Contive um suspiro. Típica Lídia, usando uma criança como intermediária, colocando seus próprios termos na boca dele. Querido, caminhei até meu neto e coloquei as mãos em seus ombros, algumas coisas são mais complicadas do que parecem. Às vezes, as pessoas precisam terminar para encontrar o caminho de volta. E às vezes, terminar é apenas o fim da história. Não me preocupei em dizer a ele que não voltaria, que sua mãe havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita com desculpas, que seu pai estava envolvido em coisas que um garoto de 13 anos não deveria saber. Você pode deixar seu número? Ele perguntou, e havia tanta preocupação genuína em sua voz que meu coração apertou. Claro. Anotei o número num pedaço de papel e entreguei a ele. Me ligue quando quiser e deu mesmo para Cassandra. Naquele momento, Lídia apareceu na porta. Seu rosto estava tenso, seus olhos vermelhos como se ela tivesse chorado. Mas eu conhecia minha filha. Eram lágrimas de raiva, não de remorso. Gart, ela disse com pressão, é hora de você fazer sua lição de casa. Mas mãe, agora mesmo. Ela disse num tom que não deixava nenhuma objeção escapar. Gar me lançou um último olhar impotente, culpado e saiu da sala. Lídia me lançou um olhar frio. Espero que você não esteja enchendo a cabeça dele com histórias sobre como eu sou uma péssima mãe. Eu jamais faria isso, respondi calmamente. Ao contrário de você, eu não uso crianças nos meus jogos. Seu rosto se contorceu. Você nunca me entendeu, ela suspirou, sempre achando que sabia mais, sempre me desprezou. Balancei a cabeça, fechando a mala. Não, Lídia. Sempre olhei para você com amor, com preocupação, às vezes com perplexidade, mas sempre com amor. Se você me amasse, sua voz tremia, você respeitaria minhas decisões, minha família, meu casamento. Olhei para ela, para seus punhos cerrados, para seus nós dos dedos brancos de tensão. Minha filhinha, que um dia me trouxe dentes de leão colhidos no parque, havia se transformado em uma mulher expulsando a mãe de casa. Amor não significa cegueira, eu disse baixinho. Eu vejo o que está acontecendo nesta casa. Eu vejo o que você e Fergus estão fazendo. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de medo neles por um instante, mas ela se recompôs rapidamente. Não sei o que você quer dizer, disse ela. Se você está se referindo à maneira como criamos nossos filhos. Você sabe exatamente o que eu quero dizer, interrompi, levantando a voz pela primeira vez em muito tempo. Os relatórios falsos, os efeitos colaterais ocultos, você e Fergus colocando pessoas em perigo por dinheiro e reputação. Lídia empalideceu. Instintivamente, levou a mão à garganta, um gesto que fazia desde a infância, quando sentia medo ou nervosismo. Você está delirando, disse ela, mas sua voz soou incerta. Fantasias da velhice. Então por que você está tão desesperado para que eu vá embora? Perguntei, pegando minha mala. Porque agora, quando os testes clínicos estão quase no fim? Ela deu um passo para trás, como se eu fosse contagioso. Saia daqui, sussurrou. Só saia da minha casa.
Passei por ela, sentindo-me estranhamente calmo. Durante 5 anos vivi com medo de perder o último elo com a minha família. Durante 5 anos guardei silêncio sobre o que sabia. Agora que a escolha havia sido feita por mim, não senti tristeza, mas alívio. Fergus me esperava na escada. Alto e esbelto, com uma camisa perfeitamente passada, postura impecável, um chefe de família exemplar e um médico respeitado. Ninguém imaginaria que esse homem falsifica metodicamente os resultados de testes de medicamentos, o que pode custar a vida de dezenas, se não centenas, de pacientes. Deixe-me ajudá-la com sua mala, ele disse com falsa polidez, estendendo a mão. Entreguei a mala a ele e comecei a descer as escadas, segurando-me no corrimão. Meus joelhos voltaram a me lembrar de si mesmos, mas não me deixei levar pela fraqueza. Lá embaixo, no corredor, Cassandra estava parada. Seus olhos estavam vermelhos. Ela realmente estivera chorando, ao contrário da mãe. Seu celular, normalmente fora de suas mãos, jazia esquecido no console perto da entrada. Vovó, ela disse suavemente, vou sentir sua falta. Abracei-a, sentindo o cheiro do shampoo com aroma de maçã que ela usava desde pequena. Eu também, querida. Mas a gente se vê. Eu prometo. Cassandra, a voz de Lídia veio do andar de cima, vá para o seu quarto. Mas mãe, agora. Cassandra estremeceu, lançou-me um último olhar e subiu lentamente as escadas. Ouvi a porta do quarto dela bater lá em cima. Fergus abriu a porta da frente e saiu para a varanda. Eu o segui, olhando para a casa que eu chamara de minha por 5 anos, os quadros emoldurados nas paredes, o vaso de flores artificiais que eu havia comprado na primavera passada, o cabide para meu casaco no corredor, os pequenos vestígios da minha presença que logo desapareceriam como se eu nunca tivesse estado ali. O ar da noite estava fresco, quase gelado. O início de outubro na ASO era sempre imprevisível. Podia ser quente, quase como o verão, durante o dia, e à noite a temperatura caía, me lembrando que o inverno estava chegando. Desejei ter trazido meu casaco. Estava pendurado no corredor, e parecia humilhante voltar para buscá-lo. Fergus não parou na varanda. Caminhou até o portão, abriu e saiu para a calçada. Então, com um movimento brusco, deixou minha mala cair no chão, não a jogou, mas também não a colocou no lugar com cuidado. Estava apenas se livrando de um fardo do qual já estava farto. Chamei um táxi, disse ele, olhando por cima da minha cabeça. Chega em 10 minutos. Obrigada, eu disse, surpresa com a minha própria calma. É muita gentileza sua. Ele fez uma careta diante do sarcasmo, mas não disse nada. Ficamos um de frente para o outro, uma senhora idosa e um homem na flor da idade, sogra e genro, 2 pessoas que nunca se entenderam de verdade. Sabe, Fergus, eu disse finalmente, quando Lídia te trouxe para me conhecer, achei que ela tinha feito uma boa escolha, bem-sucedida, educada, de boa família. Você parecia tão pé no chão, tão confiável. Ele ficou tenso, como se esperasse um golpe. Mas os anos mostraram que as primeiras impressões enganam, continuei. Por trás da máscara da respeitabilidade, esconde-se um homem disposto a arriscar a vida de seus pacientes em busca de lucro. Não sei do que você está falando, ele disse, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Estou falando dos ensaios clínicos do Art 43, eu disse calmamente, os relatórios falsificados onde você e Lídia esqueceram de mencionar os efeitos colaterais graves em 20% dos pacientes. Fergus empalideceu. Seu rosto parecia uma máscara de cera sob a luz da rua. São acusações absurdas, disse ele, baixando a voz e olhando para as casas vizinhas. Vocês não têm provas. Eu sei, arqueei uma sobrancelha. E as cópias dos relatórios originais que fiz há 3 anos? Ou a gravação da sua conversa com o representante da empresa farmacêutica, onde você fala explicitamente sobre a retenção de dados? Era um blefe. Eu não tinha uma gravação, embora tenha ouvido a conversa enquanto estava do lado de fora da porta entreaberta do escritório. Mas Fergus não tinha como ter certeza. Seu rosto se contorceu com uma mistura de medo e raiva. Você estava me espionando na minha própria casa. Eu presenciei sem querer, corrigi, e então comecei a prestar atenção. É difícil não prestar quando algo está errado. Fergus deu um passo à frente, com o punho cerrado.
Por um momento, tive medo de que ele fosse me bater, mas ele parou, se recompondo com um esforço visível. O que você quer? Ele cerrou os dentes. Dinheiro? Ri amargamente. Você ainda não entendeu, Fergus. Eu não sou uma chantagista. Sou uma mãe que se preocupa com a filha e uma avó que não quer que os netos cresçam numa família de criminosos. Então por que você não disse nada por 3 anos? Ele estreitou os olhos. Se você é tão íntegro. Desviei o olhar. Era uma pergunta que eu já tinha me feito inúmeras vezes. Porque eu tinha medo de perder minha família, respondi honestamente. Porque eu esperava que você caísse em si. Porque eu tinha me convencido de que os efeitos colaterais não eram graves o suficiente para colocar em risco o bem-estar de Lídia e das crianças. Olhei-o diretamente nos olhos. Mas hoje, você e a Lídia tomaram uma decisão por mim, me expulsaram da família que eu tanto temia perder. E agora não tenho nada a perder, Fergus. Chega de segredos. Chega de silêncio. Naquele momento, um táxi parou na calçada. O motorista, um jovem com o rosto cansado, abaixou o vidro da janela. Senhora Sang Wayne? Perguntou. Uma carona até o Hotel Riverview? Sim, respondi, sem tirar os olhos de Fergus. Sou eu. O motorista saiu para ajudar com a mala. Fergus ficou parado, com o rosto tomado pelo choque e pela raiva. Você não ousaria, ele sussurrou. Pense em Lídia, nas crianças. Só penso neles, respondi, abrindo a porta do táxi. Por 5 anos, fiquei em silêncio por eles. Mas às vezes o silêncio dói mais do que a verdade. Entrei no carro e fechei a porta. Através do vidro, vi Fergus parado na calçada, sua figura alta e tensa, os punhos cerrados. Nossos olhares se encontraram por um instante, e vi algo em seus olhos que nunca havia notado antes: medo. Não por mim, nem pelos pacientes que poderiam sofrer com suas maquinações, mas por ele mesmo. O táxi partiu, levando-me para longe da casa onde morei por 5 anos, da filha que me rejeitou, dos netos que eu amava mais do que a própria vida. Mas, naquele momento, eu não me senti exilada. Pela primeira vez em muito tempo, me senti livre, livre do medo, da cumplicidade silenciosa, de comprometer minha consciência. O telefone tocou na minha bolsa. O número da Lídia. Não atendi. Fosse o que fosse que ela quisesse dizer, era tarde demais. Eu tinha deixado claro para o Fergus que não guardaria mais os segredos deles e não ia recuar. O Riverview Hotel me recebeu com lustres fracos e música suave no saguão. Os poucos hóspedes, a maioria viajantes a negócios, já haviam ido para seus quartos, e apenas um jovem recepcionista, com cabelo impecavelmente penteado e um sorriso falso que se tornou um pouco mais genuíno ao ver um cliente em potencial, estava entediado na recepção. Boa noite, disse-lhe num tom alegre e experiente. O que posso fazer por você? Preciso de um quarto, respondi, pegando meu cartão de crédito. Uma noite, ele preencheu rapidamente a papelada, sem fazer muitas perguntas sobre uma senhora idosa que se hospedava em um hotel tarde da noite com apenas uma mala. Em uma cidade pequena como a ASO, a curiosidade geralmente prevalece sobre o profissionalismo. Mas hoje, tive sorte com a indiferença. O quarto era padrão, móveis bege sem graça, uma cama coberta com lençóis engomados e uma janela com vista para o estacionamento. Coloquei minha mala no chão, sentei-me na beira da cama e, pela primeira vez naquela longa noite, me dei conta do que havia acontecido. Eu tinha sido expulso de casa. Minha própria filha gritava que eu era um fardo. Meu genro insinuava, ameaçadoramente, que eu deveria ficar quieta sobre suas maquinações. Meus netos me olhavam com olhos assustados, incapazes de entender como um jantar familiar havia se transformado em uma cena de exílio. Eu não chorei. As lágrimas pareciam deslocadas. Não tristeza, mas raiva e amarga decepção me dominaram. Durante 5 anos morei na casa deles. Durante 5 anos suportei pequenas humilhações. Durante 5 anos guardei silêncio sobre as coisas que arruinariam suas vidas. E, ainda assim, me vi jogado na rua como uma coisa indesejada. O telefone na minha bolsa vibrou pela 3ª vez na última hora. Peguei-o e vi uma mensagem da Lídia: espero que você perceba o que fez. É tarde demais para se desculpar agora. Sorri amargamente. Típico da Lídia.
Mesmo agora, ela estava jogando a culpa em mim. Mesmo agora, quando ela literalmente me chutou porta afora, eu deveria me sentir culpada. Em seguida, veio uma mensagem de G: Vovó, você está bem? A mamãe disse que você disse alguma besteira. Meu coração apertou. Pobre garoto, imerso em dramas adultos. Respondi rapidamente: estou bem, querido. Não se preocupe comigo. Concentre-se nos estudos e seja um bom irmão para Cassandra. 1 minuto depois, o telefone vibrou novamente. Quando você volta? Fiquei olhando para aquelas 3 palavras, sem saber o que responder. A verdade, nunca, parecia cruel demais para uma garota de 13 anos. A mentira, em breve, seria desonesta. Por fim, escrevi: vamos conversar sobre isso depois. Agora, é melhor você não me mandar mensagem até seus pais se acalmarem. Depois de um breve ok, as mensagens pararam. Larguei o celular e esfreguei as têmporas. A dor de cabeça que tinha começado no jantar estava piorando. Eu precisava decidir o que fazer a seguir. O relógio marcava quase 23 horas. Tarde demais para ligar para Winifred, mas eu sabia que minha velha amiga não se ofenderia com uma ligação à meia-noite, dadas as circunstâncias. Disquei o número dela, e ela atendeu após o segundo bip, como se estivesse sentada ao lado do telefone esperando uma ligação. Barrow, sua voz, devido à idade e às décadas de tabagismo, um vício que ela havia largado há apenas 5 anos, soava preocupada. O que houve? Você nunca liga tão tarde. Respirei fundo e contei tudo a ela: o escândalo no jantar, as palavras de Lydia, a reação fria de Fergus, como acabei em um hotel com uma mala aos 72 anos. Aquele peru pomposo e sua filha arrogante te colocaram na rua? Winifred ficou indignada depois da minha história. Barrow, querido, por que você não ligou logo? Eu teria vindo te buscar. Já era tarde, respondi, e eu precisava de tempo para pensar. O que há para pensar? Ela bufou. Você vai morar comigo amanhã. Tenho 4 quartos e só um gato. Tem espaço de sobra para todos. Sorri sinceramente pela primeira vez naquela noite. Winifred sempre fora assim, teimosa, decidida e refletida. Era por isso que eu a amava desde que a conheci no primeiro dia de faculdade, quase 50 anos atrás. Tem certeza? Perguntei. Isso pode demorar muito. Espero que seja para sempre, interrompeu ela. Já faz 3 anos que venho pedindo para você morar comigo, em vez de servir aquela família ingrata. Você finalmente tomou a decisão certa, ainda que forçada. Combinamos que ela me pegaria no hotel às 10 horas da manhã. Depois da conversa, senti a tensão diminuir um pouco. Pelo menos eu tinha um plano para o dia seguinte e um teto sobre minha cabeça no futuro próximo. Tomei um banho, tentando me livrar não tanto do cansaço físico, mas do lodo emocional do dia. Deitada na cama desconhecida, não consegui dormir por um longo tempo, repassando os acontecimentos da noite na minha cabeça sem parar, imaginando cenários alternativos em que eu dissesse algo diferente, em que Lydia não explodisse, em que Fergus me defendesse. Mas a realidade era esta: minha própria filha me expulsou de casa. E agora eu começaria uma nova vida aos 72 anos. A manhã me recebeu com a luz do sol atravessando as cortinas soltas e o som dos carros parando no hotel. Eu tinha dormido mais do que o normal, quase 9 horas, mas ainda me sentia destruído. Minha dor de cabeça havia diminuído, mas foi substituída por uma sensação de vazio e irrealidade. Arrumei minhas coisas, desci para o saguão e paguei pelo quarto. Depois, saí e sentei em um banco em frente ao hotel, aproveitando o sol de outubro. A ASO parecia tranquila e sonolenta, uma cidadezinha onde todos se conhecem, onde as notícias se espalham na velocidade de um incêndio, onde reputações são construídas ao longo de décadas e destruídas em um único dia. Exatamente às 10 horas, o Volvo prata de Winifred parou no hotel, o carro que ela carinhosamente chamava de a minha última loucura depois de comprá-lo em seu aniversário de 70 anos, ignorando as advertências do filho de que, na idade dela, era hora de parar de dirigir. Winifred saiu do carro, uma mulher alta e imponente, de cabelos grisalhos curtos e batom vibrante nos lábios. Os anos mal a haviam curvado, embora as rugas em seu rosto tivessem se aprofundado e seu andar estivesse menos elástico. Aos 75 anos, ela ainda parecia uma mulher com quem era melhor não discutir. Barrow,
Ela abriu os braços, e eu acolhi-os com gratidão. Meu querido, como estou bravo com a sua filha. Não desperdice sua energia com isso, sorri, cansado. O que está feito, está feito. Ela bufou, mas não discutiu. Em vez disso, pegou minha mala e foi em direção ao porta-malas. Tenho o quarto azul pronto para você, disse ela enquanto entrávamos na garagem. Aquele que dá para o jardim. Lembra que você sempre dizia que era o cômodo mais bonito da casa? Assenti, sentindo um nó na garganta. Winifred não estava apenas me oferecendo um teto, ela estava tentando me fazer feliz nesta nova realidade. Obrigada, eu disse suavemente, por tudo. Ela me lançou um olhar rápido de compreensão e compaixão. Não há nada a agradecer, querida. Lembra como você... Disquei o número dela, e ela atendeu após o segundo bip, como se estivesse sentada ao lado do telefone esperando uma ligação. Baron, sua voz, devido à idade e às décadas de tabagismo, um vício que ela havia largado há apenas 5 anos, soava preocupada. O que houve? Você nunca liga tão tarde. Respirei fundo e contei tudo a ela, o escândalo no jantar, as palavras de Lydia, a reação fria de Fergus, como acabei em um hotel com uma mala aos 72 anos. Aquele peru pomposo e sua filha arrogante te colocaram na rua? Winifred ficou indignada depois da minha história. Baron, querido, por que você não ligou logo? Eu teria vindo te buscar. Já era tarde, respondi, e eu precisava de tempo para pensar. O que há para pensar? Ela bufou. Você vai morar comigo amanhã. Tenho 4 quartos e só um gato. Tem espaço de sobra para todos. Sorri sinceramente pela primeira vez naquela noite. Winifred sempre fora assim, teimosa, decidida e refletida. Era por isso que eu a amava desde que a conheci no primeiro dia de faculdade, quase 50 anos atrás. Tem certeza? Perguntei. Isso pode demorar muito. Espero que seja para sempre, interrompeu ela. Já faz 3 anos que venho pedindo para você morar comigo, em vez de servir aquela família ingrata. Você finalmente tomou a decisão certa, ainda que forçada. Combinamos que ela me pegaria no hotel às 10 horas da manhã. Depois da conversa, senti a tensão diminuir um pouco. Pelo menos eu tinha um plano para o dia seguinte e um teto sobre minha cabeça no futuro próximo. Tomei um banho, tentando me livrar não tanto do cansaço físico, mas do lodo emocional do dia. Deitada na cama desconhecida, não consegui dormir por um longo tempo, repassando os acontecimentos da noite na minha cabeça sem parar, imaginando cenários alternativos em que eu dissesse algo diferente, em que Lydia não explodisse, em que Fergus me defendesse. Mas a realidade era esta: minha própria filha me expulsou de casa. E agora eu começaria uma nova vida aos 72 anos. A manhã me recebeu com a luz do sol atravessando as cortinas soltas e o som dos carros parando no hotel. Eu tinha dormido mais do que o normal, quase 9 horas, e com razão, assentiu Winifred. Você tolerou a negligência deles por tempo demais. Mas não é isso que eu quero dizer. O que vai fazer com o que sabe sobre as maquinações do seu cunhado? Fiquei tenso. Claro, Winifred sabia. Eu havia contado a ela sobre minhas suspeitas 2 anos antes, quando descobri as discrepâncias nas contas de Fergus. Não sei, respondi honestamente. Uma parte de mim quer esquecer tudo e começar uma nova vida. A outra parte percebe que ficar quieta é ser cúmplice. Winifred me olhou atentamente por cima dos óculos. O que você disse ao Fergus quando saiu? Fiquei envergonhado, lembrando-me do que eu tinha dito na calçada. Dei a entender que não guardaria mais os segredos deles. Insinuou? Ela arqueou uma sobrancelha. Ou disse diretamente? Mas como a última opção, admiti. Fiquei com raiva e decepcionado. Então você não tem escolha, Winifred pousou a xícara firmemente sobre a mesa. Se você contou isso ao Fergus, ele não vai ficar parado. Ele vai tentar te desacreditar antes que você possa falar, vai dizer a todos que você tem demência, que está vingando seu exílio, que sempre o odiou. Você precisa agir primeiro. Eu sabia que ela estava certa. Fergus não é do tipo que deixa ameaças passarem despercebidas, especialmente uma tão séria. Mas e se eu estiver errado? Perguntei, expressando o medo que há muito me impedia de agir. E se eu interpretasse mal o que vi? Baron,
Wilfried cobriu minha mão com a dela. Você é um ex-professor de matemática. Passou 30 anos trabalhando com números. Se você diz que há discrepâncias nos relatórios, então há discrepâncias. Além disso, você o ouviu falar. Você viu a correspondência dele. Confie na sua intuição. Assenti, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Durante 5 anos, fiz vista grossa ao que acontecia na casa da minha filha. Durante 5 anos, fui testemunha silenciosa de mentiras potencialmente perigosas. Não mais. Você tem razão, eu disse. Temos que agir, mas como? Wilfried sorriu, e havia algo predatório em seu sorriso. Tenho um plano e alguns contatos úteis. Passamos as horas seguintes discutindo estratégias. Wilfried, ex-advogada, tinha contatos. Ela era amiga do editor do jornal local, o AASO Chronicle, e mantinha boas relações com o presidente do conselho médico da cidade. Além disso, seu filho Marcos trabalhava em um escritório de advocacia em uma cidade vizinha e podia fornecer aconselhamento profissional. Depois do almoço, Wilfried me mostrou meu quarto, um quarto espaçoso com uma cama grande, uma escrivaninha perto da janela e um banheiro privativo. As janelas davam para o jardim onde, mesmo em outubro, as últimas rosas ainda estavam floridas. Fique à vontade, disse ela, me deixando sozinho. Descanse um pouco. Hoje à noite, continuaremos planejando sua vingança. Não é vingança, Vinnie, balancei a cabeça. É justiça. Ela piscou para mim e saiu, fechando a porta silenciosamente. Quando fiquei sozinha, desfiz minha mala, pendurei minhas roupas no armário, arrumei os poucos itens pessoais que tinha. Então, sentei-me à janela, olhando para o jardim de Winifred e refletindo sobre a reviravolta que minha vida havia tomado. Ontem mesmo, eu era uma senhora idosa vivendo à sombra da prosperidade da minha filha e do meu genro. Hoje, eu estava à beira de uma decisão que poderia destruir a vida deles. Isso me assustou, mas, ao mesmo tempo, me deu uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, não agi por medo de perder as últimas migalhas do calor familiar, mas por um senso de justiça e dignidade. O telefone vibrou com uma mensagem de Cassandra. Vovó, você está bem? Mamãe disse que você está morando em um hotel. É verdade? Estou preocupada. Sorri, tocada pela preocupação da minha neta, e respondi: estou bem, querida. Vou ficar com a Wilfried. Lembra dela? A senhora com o gato e os biscoitos de passas. Não se preocupe comigo. 1 minuto depois veio a resposta: posso ir até sua casa depois da escola? Mamãe não pode saber. Hesitei. Por um lado, eu queria desesperadamente ver minha neta. Por outro, não queria colocá-la na posição de ter que mentir para os pais. Deixe-me falar com sua mãe primeiro, escrevi. Não quero que você se meta em encrenca por minha causa. Mamãe não deixa, seguiu-se uma resposta instantânea. Ela disse que você falou umas coisas desagradáveis sobre o papai e que agora não devemos mais sair com você. Suspirei. É claro que Lídia tentaria jogar as crianças contra mim. Era previsível, mas ainda assim doía. Vamos nos encontrar no Green Tea Café amanhã depois da escola, escrevi depois de pensar um pouco. 16 horas só, por favor, não minta diretamente para os seus pais. Diga que vai para a casa de um amigo fazer um projeto ou algo assim. Ok, respondeu Cassandra. Obrigada, vovó. Estou com saudades. Essas 2 simples palavras, sinto sua falta, fizeram meus olhos se encherem de lágrimas. Apesar de sua aparente indiferença e rebeldia adolescente, Cassandra ainda era a menininha que subia no meu colo e me pedia para lhe contar uma história. E agora ela sentia minha falta, apenas um dia depois de eu ter ido embora. Naquela noite, Winifred e eu estávamos sentados em seu escritório, cercados de papéis. Sobre a mesa, havia cópias de documentos que eu havia feito 2 anos antes, os relatórios originais dos ensaios clínicos com dados sobre os efeitos colaterais e as versões editadas que Fergus havia enviado à empresa farmacêutica. Isso é o suficiente para interessar o conselho médico, disse Winifred, estudando os documentos. Mas, para uma investigação séria, você precisa de mais. Você tem acesso a dados mais recentes? Balancei a cabeça. Só o que eu vejo ou ouço.
Nos últimos 6 meses, Fergus tem sido muito cuidadoso, trancando seu escritório e nunca deixando documentos à vista. É uma pena, Wilfried tamborilou os dedos na mesa. Mas isso deve bastar para você começar. Amanhã, ligo para o Jeremy, o presidente do conselho médico, e peço uma reunião, e depois entro em contato com a Helena, do Chronicle. Ela adora notícias de última hora. Tem certeza de que é uma boa ideia envolver a imprensa? Perguntei, hesitante. Poderia prejudicar as crianças. Wilfried suspirou. Barrow, querido, você é muito gentil. Mas pense bem. Se o seu cunhado está realmente falsificando dados sobre os efeitos colaterais de um medicamento que está prestes a chegar ao mercado, estamos falando da saúde e até da vida das pessoas. Isso não é uma disputa doméstica. É um crime. Eu sabia que ela estava certa. O silêncio, neste caso, me tornava cúmplice. Mas a ideia de ser a causa de um escândalo público que afetaria meus netos era quase fisicamente dolorosa. Vamos tentar a via oficial primeiro, sugeri. Um conselho médico, talvez uma empresa farmacêutica. Se não der certo, vamos à imprensa. Wilfried assentiu, embora estivesse claro que ela teria preferido uma abordagem mais agressiva. Tudo bem, mas não se esqueça, Fergus não vai ficar de braços cruzados. Assim que perceber que você realmente vai expor a verdade, ele vai começar a se defender, e as defesas podem ficar bem complicadas. Lembrei-me do olhar frio de Fergus quando ele colocou minha mala na calçada, suas palavras para que eu pensasse em Lydia e nas crianças, seu tom quase ameaçador. Eu entendo o risco, eu disse baixinho. Mas eu não conseguia mais ficar em silêncio. Não depois que eles terminaram nosso relacionamento por conta própria. Wilfried sorriu e apertou minha mão. Estou orgulhosa de você, Barrow. Eu sempre soube que por baixo daquela casca mole havia um núcleo de aço. Passamos mais 1 hora discutindo os detalhes do plano. Então Wilfried saiu para ligar para o filho, e eu fiquei no escritório revisando documentos e me lembrando de tudo o que tinha visto e ouvido nos últimos 3 anos. Os efeitos colaterais que Fergus escondia eram graves, variando de problemas hepáticos a sintomas neurológicos. Cerca de 20% dos pacientes que tomavam ART-43 desenvolveram essas complicações. Mas os relatórios enviados à empresa farmacêutica reduziram esse número para 3%, um erro estatístico, como Fergus disse certa vez em uma conversa telefônica com um colega. Lembrei-me da primeira vez que me deparei com esses documentos, procurando a abotoadura perdida de Fergus em seu escritório. Ele me acusou de passar sua camisa incorretamente, e a abotoadura havia caído. A caixa de papéis caiu da prateleira e, entre as folhas espalhadas, vi 2 relatórios quase idênticos com dados diferentes. A princípio, pensei que fosse um erro de digitação. Depois, ouvi a conversa telefônica do Fergus, na qual ele falava abertamente sobre a correção dos dados. Depois, uma conversa com a Lydia, na qual ela o incentivava a ter cuidado com os documentos. Durante 3 anos, permaneci em silêncio, convencendo-me de que não sabia o suficiente sobre medicina para tirar conclusões, de que talvez houvesse alguma explicação lógica, de que, pelo bem das crianças, era melhor não interferir. Mas agora que a própria Lydia havia destruído nossos laços familiares, eu não tinha motivo para permanecer em silêncio. Fergus teve que responder por suas ações, e Lydia teve que responder por sua cumplicidade. Reuni os documentos na pasta que Winifreda havia se oferecido para guardar em seu cofre. Depois fui até a varanda onde minha amiga estava fumando, um hábito ao qual ela retornava em momentos de estresse, apesar de suas promessas de parar. Desculpe, ela sorriu, culpada, notando meu olhar. Velhos hábitos custam a morrer. Assim como velhos segredos, respondi, sentando-me ao lado dela. Ficamos em silêncio, contemplando o jardim ao entardecer. O ar de outubro estava fresco, mas ainda não frio. Em algum lugar ao longe, um cachorro latia. Uma imagem pacífica, completamente fora de sintonia com a tempestade que estava prestes a desabar em nossa pequena comunidade. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Wilfried de repente. Não é tarde demais para esquecer tudo, para começar uma nova vida aqui comigo, sem escândalos e sem exposição. Eu me perguntava. Uma parte de mim realmente queria isso, uma vida tranquila e pacífica com um amigo de confiança, longe dos dramas familiares e dos dilemas éticos. Mas a outra parte sabia que eu nunca conseguiria ficar em paz comigo mesma se ficasse quieta.
Preciso fazer isso, disse eu com firmeza. Não por vingança, mas porque é a coisa certa a fazer. Vífrida assentiu, apagou o cigarro e pegou minha mão. Então faremos isso juntos. Amanhã, ligo para o Jeremy e marco uma consulta, e aí, o que tiver que acontecer, acontece. Sentei-me na cozinha de Winifred, tomando meu café da manhã e olhando para o jardim pela janela grande. Oscar, o gato da minha amiga, estava aninhado em uma cadeira próxima, lavando o rosto preguiçosamente. Uma cena doméstica tranquila, completamente fora de sintonia com o furacão que eu havia provocado na tarde anterior. Depois de muita deliberação, decidi agir rápida e decisivamente. Vífrid e eu ligamos para seu amigo de longa data, Jeremy Ramon, presidente do conselho médico da cidade, e marcamos uma reunião de emergência. Ramon, um homem grisalho com olhar aguçado e reputação de ética médica incorruptível, examinou minuciosamente os documentos que apresentei. Senhora Sangwayne, disse ele, tirando os óculos e esfregando a ponta do nariz, se tudo isso for verdade, é um assunto muito sério. Manipular os resultados de um ensaio clínico é crime. Entendo, respondi, tentando manter a voz firme. Foi por isso que vim até você. Você percebe que isso vai arruinar a carreira do seu genro e possivelmente afetar toda a sua família? Assenti, sentindo o peso da decisão com todo o meu ser. Mas se não o impedirmos agora, as pessoas vão sofrer. Os efeitos colaterais que ele esconde podem ter consequências permanentes para a saúde. Ramon me olhou por um longo momento, como se avaliasse minha determinação, e então assentiu. Iniciarei uma investigação imediatamente. Por favor, esteja preparado para prestar depoimento formal. Depois disso, as coisas se desenrolaram com uma velocidade incrível. O conselho médico contatou a empresa farmacêutica para a qual Fergus trabalhava. Ao mesmo tempo, Vífrid contatou o editor do jornal local, não para publicação, mas para que os jornalistas estivessem preparados quando o escândalo estourasse. E então, hoje, apenas 24 horas depois de eu ter saído da casa da minha filha, todos os canais de notícias locais estavam falando sobre a seguinte notícia: médico renomado falsificou resultados de testes clínicos, Dr. Abbott está sob investigação, clínica fechada aguardando investigação. Na versão online do jornal local, vi o rosto familiar do meu genro, uma foto dele da arrecadação de fundos do ano passado, onde ele parecia um cidadão modelo e um profissional médico respeitado. Acho que começou, disse Winifred, entrando na cozinha com uma prancheta na mão. Fergus acabou de ser levado da clínica algemado. Testemunhas dizem que ele estava gritando conspiração e calúnia. Senti um vazio estranho por dentro, não alegria ou satisfação, mas sim cansaço e uma leve náusea. Você fez a coisa certa, Barrow. Vífrid pôs a mão no meu ombro. Ele estava colocando a vida das pessoas em risco por dinheiro e prestígio. Assenti, sem confiar na minha voz. Na minha mente, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Fergus tinha que responder por suas ações, mas, emocionalmente, eu não conseguia parar de pensar em Lydia e nos meus netos, em como isso afetaria suas vidas. O telefone tocou, interrompendo meus devaneios. Era o número da Lydia. Hesitei, olhando fixamente para a tela. Você não precisa responder, disse Vífrid. Não, balancei a cabeça. Tenho que ouvi-la. Apertei o botão de atender e ouvi a respiração ofegante da minha filha. Como você pôde? Sua voz soava ao mesmo tempo raivosa e desesperada. Como você pôde fazer isso com a gente, Lydia? Tentei falar calmamente. Seu marido falsificou os resultados dos testes. Algumas pessoas poderiam ter se machucado. Você não entende nada, ela gritou. Você arruinou nossa família, nossa reputação, nossas vidas, e para quê? Para se vingar de nós por termos pedido para você se mudar. Não vou me vingar, disse eu com firmeza. Se fosse só uma coisinha, eu nunca. Coisinhas, interrompeu Lydia. Você chama isso de trivial? Fergus foi preso na frente dos nossos filhos. A polícia está revistando nossa casa. Meus filhos estavam sendo interrogados. Mãe, fechei os olhos, imaginando os rostos aterrorizados de Jay e Cassandra. O pensamento doeu. Sinto muito que as crianças estejam envolvidas, disse eu, com sinceridade. Mas você e Fergus deveriam ter percebido os riscos do que estavam fazendo. Eu não fiz nada, Lydia gritou novamente.
só estava apoiando meu marido. Isso é normal. Você sabia, Lídia? Objetei suavemente. Eu ouvi suas conversas. Você o estava ajudando a esconder a verdade. Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. Estão me acusando de cumplicidade, disse Lídia finalmente, com a voz subitamente baixa e perdida. Fui demitida. Sem indenização. Posso perder meu direito de trabalhar na área médica. Você tem noção do que fez, Lídia? Tentei encontrar as palavras certas. Sei que isso é difícil para você, mas pense nos pacientes que poderiam ter sido prejudicados, nas consequências se o medicamento tivesse sido lançado no mercado com relatórios de segurança falsos. Não ouse me dar sermão, a voz da minha filha voltou a um tom áspero. Você traiu sua família, sua própria filha. Isso é imperdoável. E você expulsou sua mãe de casa, eu disse baixinho. Acho que estamos quites. Lídia expirou bruscamente, como se eu tivesse lhe dado um soco. Sabe de uma coisa? Você não é mais minha mãe e não é a avó dos meus filhos. Esqueça de nós para sempre. Com essas palavras, ela desligou. Coloquei o telefone lentamente sobre a mesa, sentindo-me estranhamente entorpecida. Em algum lugar lá no fundo, eu esperava que Lídia demonstrasse algum remorso, percebesse a gravidade do que ela e Fergus haviam feito. Mas tudo o que ela viu foi traição da minha parte, e ela não percebeu a própria culpa. Ela está em choque, disse Winifred suavemente, colocando uma xícara de café fresco na minha frente. Deu um tempo para ela entender o que aconteceu. Balancei a cabeça. Não, Winnie. Ela nunca vai me perdoar, e eu não tenho certeza se consigo perdoá-la. Foi então que o telefone de Winifred tocou. Ela atendeu, ouviu a pessoa na linha e se virou para mim. Aqui é Helena, do Chronicle. Ela quer te entrevistar como denunciante. Não, balancei a cabeça com firmeza. Nada de entrevistas. Fiz o que tinha que fazer, mas não quero publicidade. Winifred entregou minha recusa e desligou. Eu entendo, disse ela, mas saiba que você é um herói para muita gente agora. Nem todo mundo tem força para fazer o que você fez. Sorri amargamente. Um herói. Duvido que Gary e Cassandra pensem assim. Como se respondesse às minhas palavras, o telefone tocou novamente. Desta vez, o número era desconhecido. Atendi com cautela. Vovó, a voz de Cassandra soou abafada, como se ela estivesse sussurrando. É você? Sim, querida, senti meu coração apertar. Você está bem? Não sei, respondeu ela honestamente. Tudo aqui está estranho. Papai foi levado pela polícia. Mamãe está chorando e gritando. G se trancou no quarto e não quer sair. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse, mal contendo as lágrimas. Não é culpa sua nem do seu irmão. É verdade? Perguntou Cassandra de repente. O que dizem sobre o papai? Que ele falsificou alguns laudos médicos. Hesitei, sem saber como responder a uma garota de 16 anos com uma pergunta dessas. Sim, respondi finalmente. Eu tinha provas e as levei ao conselho médico. Foi por isso que você nos deixou, eu percebi a confusão na voz dela. Por causa do trabalho do papai? Não, querida, eu disse. Eu fui embora porque sua mãe me pediu para ir embora. Você se lembra daquela noite no jantar? Sim, respondeu Cassandra baixinho. Ela estava gritando com você, mas eu pensei que vocês dois fariam as pazes. Às vezes, os adultos não conseguem fazer as pazes, eu disse suavemente. Mas isso não significa que eu parei de amar você e o G. Houve uma pausa do outro lado da linha. E então Cassandra falou ainda mais baixo. Mamãe diz que você traiu nossa família, que sempre odiou o papai e queria machucá-lo. Suspirei. É claro que Lídia tentaria virar as crianças contra mim. Eu nunca quis machucar seu pai, eu disse com firmeza. Mas o que ele estava fazendo era errado e perigoso. Às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis para fazer a coisa certa. Preciso ir, Cassandra sussurrou de repente. Mamãe está chegando. Ligo mais tarde, se puder. A conexão terminou, deixando-me com o coração pesado e muitas palavras não ditas.
O dia passou e as notícias ficaram mais dramáticas. A clínica Fergus foi temporariamente fechada, com todos os pacientes sendo transferidos para outras instalações médicas. A empresa farmacêutica emitiu um comunicado à imprensa negando qualquer vínculo com o pesquisador desonesto e prometendo total cooperação com a investigação. No final da tarde, as emissoras de TV locais estampavam manchetes sobre o escândalo médico do ano. As notícias mostravam a clínica Fergus com as portas fechadas, comentários de colegas chocados e até uma breve entrevista com um paciente que participou dos testes e agora ameaçava processar. Dizem que os primeiros pacientes já estão processando, disse Winifred, mudando de canal. E isso é só o começo. Assenti silenciosamente, observando a reputação que Fergus havia construído durante anos ruir. Seu rosto na tela parecia magro e envelhecido enquanto a polícia o conduzia para fora do tribunal após sua acusação. Estranho, eu disse, olhando para a tela. Conheço esse homem há 16 anos, vivi sob o mesmo teto com ele por 5 anos, e ainda não posso dizer que o conheci de verdade. As pessoas são boas em esconder sua verdadeira natureza, disse Winifred filosoficamente, especialmente daqueles ao seu redor. À noite, G ligou. Ao contrário da irmã, ele não sussurrou nem se escondeu. Falou direta e bruscamente, com uma dureza incomum para um garoto de 13 anos. Por que você não me contou a verdade? Perguntou ele sem me cumprimentar. Quando te escrevi ontem, você poderia ter me avisado. Avisado de quê, G? Perguntei cautelosamente. Que você ia entregar o papai para a polícia, havia ressentimento em sua voz. Eu parecia um completo idiota na escola. Todo mundo já sabia, menos eu. Meu coração doeu. Eu não tinha pensado em como a notícia afetaria as crianças na escola, em como a fofoca se espalharia rapidamente em uma cidade pequena. Desculpe, G, eu disse sinceramente. Eu não queria que você descobrisse assim. Os caras estão dizendo que o papai é um criminoso, sua voz tremia. Que ele vai para a cadeia. É verdade? Eu não sabia o que dizer. Não queria mentir, mas a verdade parecia cruel demais para um garoto de 13 anos. Seu pai cometeu um erro, eu disse, cautelosamente, um grande erro. E agora ele vai ter que assumir a responsabilidade por suas ações. Mas não importa o que aconteça, ele ainda é seu pai e te ama. Se ele me amasse, disse-lhe amargamente, ele não faria coisas que pudessem levá-lo à prisão. Esta frase, dita com a voz de uma criança, tocou-me com uma sabedoria nada infantil. G entendeu mais do que eu imaginava. Adultos também cometem erros, querida, eu disse baixinho. Às vezes, erros muito sérios. Como está a mamãe? Perguntou ele de repente. Ela também cometeu um erro? Hesitei. Não queria colocar meu neto contra a mãe, mas não podia mentir. Sua mãe sabia o que o papai estava fazendo, eu disse finalmente. E ela o ajudou a esconder. Mas tenho certeza de que ela ama você e Cassandra mais do que tudo. Então por que ela grita o tempo todo? Lágrimas brotaram em sua voz. Por que ela diz coisas tão horríveis sobre você? Por que ela te fez ir embora? Ela está com medo, G, respondi suavemente. Quando as pessoas estão com medo, muitas vezes dizem e fazem coisas das quais se arrependem. Mamãe diz que você traiu a família, ele disse depois de uma pausa, que você sempre odiou o papai e queria nos destruir. As mesmas palavras que Cassandra dissera. Lídia estava claramente tentando doutrinar as crianças a uma certa versão dos acontecimentos. Isso não é verdade, eu disse com firmeza. Eu nunca quis destruir a sua família. Eu amava todos vocês, inclusive o seu pai. Mas às vezes é preciso escolher entre a família e o que é certo. E você escolheu a coisa certa? G perguntou com uma seriedade nada infantil. Sim, respondi baixinho. Espero que um dia você perceba isso. Fiquei sentado imóvel por um longo tempo depois de falar com G, olhando pela janela para o céu que escurecia. Winifred, com muito tato, me deixou sozinho, percebendo que eu precisava de um tempo para digerir o que havia acontecido. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos sentados na sala tomando chá de ervas, o telefone fixo de Winifred tocou. Ela atendeu, ouviu a ligação, me lançou um olhar preocupado e disse, claro, ela está aqui, mas, Lídia, acho que este não é o momento certo. Estendi a mão para atender.
Wilfrid me entregou com relutância. Você está satisfeita? A voz de Lídia soou rouca, como se ela estivesse gritando ou chorando há muito tempo. Você conseguiu o que queria, Lídia? Eu disse cansadamente, eu não queria machucar ninguém, especialmente as crianças. É tarde demais para pensar em filhos, gritou ela. Você já estragou tudo. Fergus está em prisão domiciliar. Ele está em liberdade sob fiança, mas não tem permissão para sair da cidade. A clínica está fechada. Fui demitida. Nossas contas estão congeladas. Como vamos viver? Já pensou nisso? Você tem educação? Lembrei, pode conseguir outro emprego e tem uma casa. Uma casa? Lídia riu amargamente. De que casa você está falando? Você tem ideia do que está acontecendo na cidade? Todo mundo está falando da gente. Os vizinhos pararam de nos cumprimentar. Os amigos não retornam nossas ligações. Peg Thornton, minha melhor amiga da faculdade, acabou de cancelar nosso encontro, disse que se sentia desconfortável socializando na situação atual. 15 anos de amizade, e assim foi. Suspirei. Isolamento social é outra consequência em que eu não tinha pensado. Sinto muito pelo que aconteceu, eu disse sinceramente. Mas você e Fergus fizeram uma escolha quando decidiram falsificar os resultados do teste. Eu não fingi nada, gritou Lídia. Só estava ajudando meu marido. Cumplicidade também é crime, lembrei-a gentilmente. E você, minha própria mãe, vai testemunhar contra mim? Havia descrença em sua voz. Hesitei. Uma coisa era entregar documentos sobre as maquinações de Fergus, e outra bem diferente era testemunhar pessoalmente contra minha filha. Só contarei a verdade, disse finalmente, sobre o que vi e ouvi. Então sim, disse Lídia amargamente, você traiu sua família. Não, eu disse com firmeza, você traiu a ética médica ao ajudar Fergus a encobrir os efeitos colaterais perigosos do medicamento. Foi você quem colocou os pacientes em risco por ganho financeiro. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Sabe de uma coisa? Lídia finalmente disse, com uma voz baixa, quase calma. Sempre achei você fraca, quieta, submissa, sempre cedendo. Mas acontece que você é a pessoa mais cruel e calculista que eu conheço. Parabéns, mãe. Você venceu. Nossas vidas estão arruinadas. Com essas palavras, ela desligou o telefone. Eu desliguei lentamente, sentindo um vazio estranho por dentro. Ela está em choque, disse Wilfrid suavemente, pegando o telefone da minha mão. Deu um tempo para ela processar o que aconteceu. Balancei a cabeça. Não, Vinnie. Ela nunca vai me perdoar. E eu não tenho certeza se consigo perdoá-la. Não consegui dormir naquela noite por um longo tempo, pensando nas consequências da minha decisão. Eu tinha feito o que achava certo, mas o preço era alto. Eu poderia ter perdido minha filha para sempre e arriscado meu relacionamento com meus netos. A família de Fergus e Lídia estava destruída financeiramente, socialmente e emocionalmente. A reputação deles na cidade que antes consideravam sua fortaleza. Você tem educação? Lembrei, pode conseguir outro emprego e tem uma casa. Uma casa? Lídia riu amargamente. De que casa você está falando? Você tem ideia do que está acontecendo na cidade? Todo mundo está falando da gente. Os vizinhos pararam de nos cumprimentar. Os amigos não retornam nossas ligações. Peg Thornton, minha melhor amiga da faculdade, acabou de cancelar nosso encontro, disse que se sentia desconfortável socializando na situação atual. 15 anos de amizade, e assim foi. Suspirei. Isolamento social é outra consequência em que eu não tinha pensado. Sinto muito pelo que aconteceu, eu disse sinceramente. Mas você e Fergus fizeram uma escolha quando decidiram falsificar os resultados do teste. Eu não fingi nada, gritou Lídia. Só estava ajudando meu marido. Cumplicidade também é crime, lembrei-a gentilmente. E você, minha própria mãe, vai testemunhar contra mim? Havia descrença em sua voz. Hesitei. Uma coisa era entregar documentos sobre as maquinações de Fergus, e outra bem diferente era testemunhar pessoalmente contra minha filha.
Só contarei a verdade, disse finalmente, sobre o que vi e ouvi. Então sim, disse Lídia amargamente, você traiu sua família. Não, eu disse com firmeza, você traiu a ética médica ao ajudar Fergus a encobrir os efeitos colaterais perigosos do medicamento. Foi você quem colocou os pacientes em risco por ganho financeiro. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Sabe de uma coisa? Lídia finalmente disse, com uma voz baixa, quase calma. Sempre achei você fraca, quieta, submissa, sempre cedendo. Mas acontece que você é a pessoa mais cruel e calculista que eu conheço. Parabéns, mãe. Você venceu. Nossas vidas estão arruinadas. Com essas palavras, ela desligou o telefone. Eu desliguei lentamente, sentindo um vazio estranho por dentro. Ela está em choque, disse Wilfred suavemente, pegando o telefone da minha mão. Deu um tempo para ela processar o que aconteceu. Balancei a cabeça. Não, Vinnie. Ela nunca vai me perdoar. E eu não tenho certeza se consigo perdoá-la. Não consegui dormir naquela noite por um longo tempo, pensando nas consequências da minha decisão. Eu tinha feito o que achava certo, mas o preço era alto. Eu poderia ter perdido minha filha para sempre e arriscado meu relacionamento com meus netos. A família de Fergus e Lydia estava destruída financeiramente, socialmente e emocionalmente. A reputação deles na cidade que antes consideravam sua fortaleza estava reduzida a escombros. E, no entanto, quando adormeci naquela manhã, não senti nenhum arrependimento, apenas a certeza silenciosa de que tinha feito a coisa certa, mesmo que tivesse que carregar o fardo daquela decisão pelo resto da minha vida. 3 meses se passaram rapidamente. Janeiro cobriu a ASO com um manto branco de neve, transformando a pequena cidade em um cartão de Natal. Sentado à janela da sala de estar de Winifred, observei os flocos de neve rodopiarem à luz dos postes de luz e pensei em como minha vida havia mudado durante aquele tempo. O escândalo em torno de Fergus havia diminuído gradualmente. As primeiras semanas tempestuosas, quando seu nome estava na primeira página dos jornais locais, foram substituídas por uma investigação mais. Winifred e eu assistimos a exposições de arte e concertos, fomos ao teatro local e participamos de um clube do livro. No Natal, fomos para uma cidade vizinha por 2 dias, hospedados em um hotel aconchegante com vista para o lago. Em fevereiro, planejamos uma pequena viagem à Flórida para escapar do inverno rigoroso. Financeiramente, eu também era independente. O dinheiro da venda da casa, parte do qual eu havia investido em investimentos de Fergus, havia sido devolvido a mim como parte da investigação. Descobriu-se que meu genro o havia usado indevidamente, adicionando mais um item à sua lista de transgressões. Agora, esses fundos, juntamente com minhas economias para a aposentadoria, me permitiam viver uma vida decente e não me preocupar com o futuro. Mas, apesar de todas as mudanças positivas, ainda havia uma ferida no meu coração, a separação da minha filha e a comunicação limitada com meus netos. Lydia se recusou terminantemente a falar comigo. Sua última mensagem, enviada 2 semanas após a prisão de Fergus, foi: espero que você esteja satisfeito com os resultados da sua traição. Não tente entrar em contato conosco. Com os netos, a situação era mais complicada. Cassandra, sempre mais cautelosa e propensa a concessões, comunicava-se comigo raramente de forma discreta, mensagens curtas, ligações roubadas. Ela estava dividida entre a lealdade aos pais e o afeto por mim. Gar, por outro lado, demonstrava uma independência de julgamento surpreendente para a sua idade. Ele me escrevia regularmente, às vezes me ligava e, algumas vezes, até vinha me visitar, dizendo aos pais que ia à casa de um amigo. Na última visita dele, há uma semana, tivemos uma longa conversa sobre o que tinha acontecido. Eu entendo por que você fez isso, vovó, disse ele, sentando-se à mesa da cozinha e aquecendo as mãos em uma xícara de chocolate quente. Papai não estava fazendo a coisa certa, e você não conseguia ficar quieta. Obrigada, G, eu disse baixinho, tocada pela sua compreensão. Poucos adultos conseguem ver as coisas com tanta clareza. Mas a mamãe ainda está muito brava, continuou ele, franzindo a testa. Ela diz que você destruiu nossa família por vingança. Suspirei. Lydia continuou a ver apenas motivos pessoais em minhas ações, recusando-se a reconhecer a seriedade do que ela e Fergus estavam fazendo. Sua mãe está assustada e confusa, expliquei.
Quando as pessoas têm medo, muitas vezes procuram alguém para culpar em vez de olhar para si mesmas. Como está o papai? Perguntei depois de uma pausa, tentando manter a voz neutra. G deu de ombros. Não sei. Ele não fala muito. Fica sentado no escritório o dia todo. Às vezes, ouço ele e a mamãe brigando à noite. Meu coração apertou. Apesar de tudo que tinha acontecido, eu não queria um pesadelo familiar para meus netos. E você? Perguntei gentilmente. Como foi a escola? Tudo bem, ele tentou sorrir, mas era um sorriso forçado. Foi difícil no começo. Todo mundo falava do papai, apontando o dedo. Mas agora está melhor. Tenho amigos que não se importam. Foi quando G me contou que Cassandra estava tendo mais dificuldade com a situação. A aprovação social significa muito mais aos 16 anos do que aos 13. Alguns amigos dela pararam de socializar com ela. O namorado dela terminou o relacionamento. Ela começou a ter um desempenho pior na escola, chorava com frequência e quase não saía do quarto. Recebi todas essas notícias com sentimentos mistos. Não queria que as crianças sofressem, mas percebi que minhas ações eram necessárias. Fergus não podia continuar a colocar os pacientes em perigo, e eu não podia permanecer como cúmplice silenciosa. A campainha tocou, me tirando dos meus devaneios. Wilfried, que lia um livro na cadeira do outro lado do corredor, ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você está esperando alguém? Balancei a cabeça e fui abrir a porta. Para meu espanto, Lídia estava na soleira, pálida, magra, com olheiras. Posso entrar? Ela perguntou, sem me olhar nos olhos. Precisamos conversar. Recuei silenciosamente, deixando-a entrar. Lídia entrou, olhando ao redor, cansada, como se esperasse uma pegadinha. Ao ver Winifred, ficou ainda mais tensa. Talvez seja melhor conversarmos em particular, perguntei, virando-me para minha filha. Lídia assentiu. Wilfried levantou-se compreensivamente, com um olhar tranquilizador para mim, saiu da sala. Sente-se, apontei para o sofá. Quer um chá? Não, respondeu Lídia bruscamente, mas sentou-se. Eu não vim tomar chá. Afundei-me na cadeira em frente, preparando-me para uma conversa desagradável. Lídia parecia exausta, mas havia determinação em seus olhos. Fergus está se declarando culpado, disse ela de repente, em um acordo judicial. Ele enfrenta a liberdade condicional e uma multa pesada, mas não pode ir para a prisão. Estou feliz que as crianças não vão perder o pai, respondi sinceramente. Lídia me lançou um olhar rápido, como se estivesse verificando se eu estava zombando dela. Claro, a carreira médica dele acabou, continuou ela, amarga. E a minha também. Ninguém quer contratar a esposa de um médico infiel, mesmo para um cargo administrativo. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Qualquer demonstração de compaixão poderia soar falsa, dado o meu papel na situação atual. Você deve estar feliz, disse Lídia, desafiadora. Você conseguiu o que queria, arruinou nossas vidas. Eu nunca quis arruinar a sua vida, respondi baixinho. Eu queria acabar com uma prática perigosa que poderia prejudicar as pessoas. E por isso você traiu sua própria família, havia um antigo ressentimento em sua voz. Não, Lídia, respondi com firmeza. Eu não traí minha família. Fiz o que qualquer cidadão responsável deveria fazer. O que você e Fergus fizeram não foi apenas antiético. Foi um crime. Lídia desviou o olhar, os ombros ligeiramente caídos. Eu não sabia de tudo, disse ela baixinho. Fergus não me deu os detalhes. Eu só estava ajudando com a papelada. Você sabia o suficiente, eu disse suavemente, mas com insistência. Eu ouvi suas conversas. Vi você ajudando a editar os relatórios. Eu confiei no meu marido, exclamou ela com fúria repentina. Isso é crime? Ele disse que tudo estava sob controle, que era uma prática padrão em pesquisas e que os efeitos colaterais eram insignificantes. E você acreditou nisso? Perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. Mesmo quando viu os números reais, mesmo quando ouviu falar de pacientes com complicações graves? Lídia não respondeu, desviando o olhar. Em seu silêncio, vi a resposta mais clara do que quaisquer palavras.
Por que você veio, Lídia? Perguntei depois de uma pausa. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Gar quer morar com você, disse ela por fim. Ele disse isso ontem. Disse que, se não o deixássemos ver você, ele ainda viria escondido. Fiquei atordoada. Sim, G tinha demonstrado afeição por mim, mas eu nunca imaginei que ele tomaria tal atitude. Ele é só uma criança, eu disse, cautelosa. Talvez seja só uma reação emocional ao estresse. Não, Lídia balançou a cabeça. Ele está falando sério. Ele reuniu informações sobre os direitos de menores, sobre como funciona o sistema de acolhimento familiar. Ele até encontrou alguns precedentes legais para que crianças da idade dele pudessem escolher com quem queriam viver. Fiquei impressionado com a determinação e o empreendedorismo do meu neto. O que você quer que eu faça? Perguntei. Quero que você o convença a desistir, respondeu Lídia, olhando-me diretamente nos olhos pela primeira vez em toda a conversa. Diga a ele que você não pode aceitá-lo, que não tem condições, nada. Mas isso não é verdade, respondi. Tenho condições e desejo de ver meus netos. Sempre disse isso. Então, você quer tirar meu filho de mim também? Havia desespero em sua voz. Você não só arruinou nossa reputação, nossa carreira, nossa situação financeira, como agora quer tirar nossos filhos. Não quero tirar ninguém de você, Lídia, eu disse com firmeza. Mas não vou mentir para o G. Se ele quiser me ver, ficarei feliz. Se ele quiser ficar comigo por um tempo, não vou dizer não. Mas a decisão deve ser dele, não minha ou sua. Lídia cobriu o rosto com as mãos. Por um momento, pensei que ela fosse chorar. Mas quando ela baixou as mãos, seus olhos estavam secos. Perdi tudo, disse ela baixinho. Meu emprego, minha reputação, meu respeito. Fergus não é mais o homem com quem me casei. Ele está quebrado, furioso. Cassandra está retraída, mal fala, e agora G quer ir embora. Pela primeira vez em toda a conversa, senti uma pontada de compaixão. Apesar de tudo o que havia acontecido entre nós, Lídia ainda era minha filha, e doía vê-la sofrer. Talvez devêssemos considerar um acordo, sugeri. O G poderia passar os fins de semana ou alguns dias da semana na minha casa. Isso lhe daria o espaço de que precisa, mas ele continuaria sendo parte da sua família. Lídia olhou para mim, cansada. Você acha mesmo que isso daria certo? Não sei, respondi honestamente. Mas vale a pena tentar, pelo amor de Deus. Ela sentiu lentamente, como se cada movimento exigisse esforço. Ótimo. Mande-o vir passar o fim de semana. Vamos ver como funciona. Fiquei aliviado. Não foi uma vitória completa, mas um passo na direção certa. E Cassandra? Perguntei cautelosamente, ela poderia vir também se quisesse. Cassandra está passando por um momento difícil, respondeu Lídia, evasiva. Dê tempo a ela. Assenti, percebendo que não deveria insistir. O importante era que a porta para a comunicação com meus netos estava entreaberta. Tem mais uma coisa, disse Lídia, levantando-se. Ouvi dizer que você está criando uma fundação educacional para as crianças. Sim, confirmei. Independentemente do nosso relacionamento, quero garantir o futuro deles. Obrigada, disse ela baixinho, a palavra claramente difícil de pronunciar. Dada a nossa situação financeira atual, isso vai ajudar. Assenti, sem querer enfatizar sua gratidão, que claramente valia o esforço. Eu vou, disse Lídia, indo em direção à porta. O G pode vir nesta sexta? Claro, respondi. Estarei esperando por ele. Quando a porta se fechou atrás dela, fiquei parado no corredor por um longo tempo, digerindo o que tinha acontecido. Wilfried se aproximou silenciosamente e colocou a mão no meu ombro. Como foi? Melhor do que eu esperava, respondi honestamente. G virá nos fins de semana. Talvez Cassandra também venha. Que bom, ela assentiu. Crianças não deveriam sofrer por causa dos erros dos pais. Sim, concordei, mas então acrescentei com um sorriso triste, embora Lídia ainda ache que a culpa é minha, não das ações dela e de Fergus. Ela precisa de tempo, disse Wilfried filosoficamente.
Ela pode nunca admitir totalmente sua culpa, mas com o tempo sua raiva diminuirá. Assenti, percebendo a sabedoria daquelas palavras. Uma reconciliação completa com minha filha provavelmente nunca aconteceria. Muita coisa já havia sido dita e feita de ambos os lados. Mas talvez, com o tempo, pudéssemos encontrar uma maneira de coexistir, mesmo que fosse apenas pelo bem das crianças. À noite, sentado no meu quarto, olhando para o jardim coberto de neve, refleti sobre a reviravolta que minha vida havia tomado. 3 meses atrás, eu era um hóspede indesejado na casa da minha filha, suportando pequenas humilhações pela chance de ver meus netos. Hoje, sou uma mulher independente, vivendo a vida ao máximo, livre de relacionamentos tóxicos e da cumplicidade silenciosa com os crimes alheios. E você acreditou nisso? Perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. Mesmo quando viu os números reais, mesmo quando ouviu falar de pacientes com complicações graves? Lídia não respondeu. Às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis para viver em harmonia com a própria consciência. Tirei da gaveta da minha mesa a caixinha que havia preparado para G quando chegasse na sexta-feira, um relógio de bolso que pertencera ao avô dele, um símbolo do tempo, sempre avançando, sem parar nem retroceder. E a vida também não. Minha nova vida estava apenas começando. Aos 72 anos, eu estava abrindo um novo capítulo com amigos que se tornaram família, com netos cujos relacionamentos seriam construídos com base na honestidade e no respeito mútuo, com planos e sonhos que antes pareciam inalcançáveis. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Talvez, com o tempo, Lídia se acalmasse e encontrasse forças para encarar a verdade. Talvez Cassandra superasse sua reticência e voltasse a ser a garota aberta e curiosa que eu conhecia. Talvez já encontrasse um equilíbrio entre morar com os pais e passar um tempo comigo. Mas mesmo que nada disso acontecesse, eu sabia que tinha feito a coisa certa. No mundo onde é tão fácil ignorar a mentira, escolher o conforto em vez da verdade, encontrei forças para ficar do lado da justiça, mesmo quando isso me custou os laços familiares. E nessa decisão, nessa capacidade de permanecer fiel a mim mesmo diante da perda, encontrei a satisfação e a dignidade que anos de aquiescência e auto-engano não puderam dar.